E desde esta noite, uma grande parte dos capitães da areia dormia no velho trapiche abandonado em companhia dos ratos sob a lua amarela. Na frente, a vastidão da areia, uma brancura sem fim, ao longe o mar que arrebentava no cais. Pela porta viam as luzes dos navios que entravam e saíam. Pelo teto viam um céu de estrelas, a lua que os iluminava. Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche, não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades, as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por baixo da ponte dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios e com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Capitães da Areia, de Jorge Amado. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma sexta-feira e sim, estamos tendo vídeo porque é o projeto de leituras da UFSC. Mas antes de entrar no vídeo, eu tenho um recado para dar. Agora eu faço parte de um grupo de divulgadores científicos chamado Vela no Escuro e nós temos um canal aqui no YouTube do qual eu faço parte. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar. Inclusive o primeiro vídeo do canal é meu. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem. Vai lá e dá um suporte pra gente. Agora então vamos falar dessa obra aqui do Jorge Amado, que acho que é uma das maiores obras dele, né? Junto com Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, porque essa é uma obra que volta e meia cai no vestibular mesmo. Vamos falar então de Jorge Amado, esse baiano que adorava retratar a Bahia em seus livros. Ele nasceu em 1912 em Itabuna, pelo menos acredita-se que foi lá. E essa obra dos Capitães da Areia foi lançada em 1937. Essa obra ela é classificada como neorrealismo regionalista. Inclusive, regionalismo é o que não falta nessa obra, afinal você vai se sentir na Bahia. E ela faz parte da segunda geração do modernismo. Anote isso daí porque pode cair no vestibular. Essa obra de Jorge Amado, ela foi lançada em 37 e em 1937 ela foi queimada em praça pública, porque o Estado Novo de Getúlio Vargas considerou essa obra subversiva, porque afinal trazia críticas ao governo. Então fique aí, pesquise sobre a queima de livros do Brasil, porque foi uma história bem triste, não foi só Jorge Amado, teve mais autores que teve livros queimados, mas é bem importante a gente conhecer essa parte da história. A gente vai acompanhar a história dos meninos de rua da Bahia, chamados Capitães de Areia. Eles vivem em um trapiche em Salvador e eles vivem de pequenos furtos, porque afinal eles têm que sobreviver de alguma maneira. Então a gente vai acompanhar esses meninos. O livro ele é dividido em 3 partes. Nos primeiros capítulos a gente vai conhecer os meninos e as suas histórias. No meio do livro a gente vai ver como é que eles vivem, como é que eles fazem para sobreviver, como é que são esses furtos deles. E no final a gente vai conhecer o destino que cada menino vai levar de acordo com a história. Bom, esse bando ele tem de líder o Pedro Bala, que é um menino loiro que tem um talho no rosto. Ele é bem imponente, o grupo inteiro respeita ele, as decisões que ele toma o grupo todo cumpre. Nós vamos ter o João Grande, que é o melhor amigo do Pedro, que é um negro, que evidentemente ele é imponente. Nós vamos ter o Sem Pernas, que é um menino que é deficiente físico, ele é descrito como coxo no livro. Nós vamos ter o Gato, que dizem que é bonito no livro, e que é gato exatamente pela aquela coisa traiçoeira, porque ele é aquele que sabe roubar no jogo, sem ninguém sentir, então é por isso. E ele tem também um relacionamento com uma prostituta chamada Dalva. Nós vamos ter o Boa Vida, que é aquele menino malandro. Ele só vai se mexer para ajudar os Capitães da Areia quando ele é cobrado, porque senão ele não faz nada. Nós vamos ter o Professor, que rouba livros. Se você acha que a menina que roubava livros é uma história original, que nada. Jorge Amado já tinha escrito essa história em 1937. Então o professor é um menino que sabe ler e ele adora ler, então ele entra nas casas e furta livros, e os meninos do trapiche adoram escutar ele contando histórias. Bom, nós vamos ter a Dora, que é a única menina do grupo que vai para lá porque os seus pais faleceram.
Nós vamos ter o Pirulito, que é um menino que tem uma vocação muito grande para a religião. Ele se sente de uma certa maneira acolhido. Então a gente vai acompanhar esse menino, que ele vai se destacar de alguma maneira dentro dessa obra pela espiritualidade que ele vai levar. E nós vamos ter o Volta Seca, que é um cangaceiro, diz ele que é afilhado de Lampião. Então é bem interessante conhecer a história dele também. E aqui é muito interessante que a gente vai conhecer os adultos que ajudam essas crianças. E me chamou a atenção que todos esses adultos são de alguma forma marginalizados pela sociedade, ou são pessoas que são de uma certa maneira excluídas. Então a gente vai ter, por exemplo, a Dona Ninha, que é uma mãe de santo. Nós vamos ter o Querido de Deus e o João de Adão, que são doqueiros, que também são pessoas simples que ajudam eles. A gente vai ter o Padre José Pedro. Vani, mas ele é um padre. Ok, ele é um padre. Só que ele é um padre que tem o cargo mais baixo possível, ele tem pouca escolaridade, ele é meio que excluído ali da Igreja Católica, porque além de ter pouca escolaridade, ele também não tem aquele grande raciocínio. Mas em compensação, o coração dele, gente, que coração que tem esse padre. Então são todas pessoas de uma certa maneira simples, porque as pessoas que têm, de alguma maneira, poder dentro da sociedade, não ligam para esses meninos. Uma coisa que me chamou a atenção é duas comparações que eu achei sobre essa obra. Uma é comparando eles a Peter Pan, que o Trapiche seria a Terra do Nunca, o Pedro Bala seria o Peter Pan, e os meninos estariam ali de uma certa maneira dentro desse contexto. E faz sentido, porque assim, tem aquele parceiro do Peter Pan que é uma característica parecida com o João Grande. E inclusive isso faz sentido porque conforme os meninos vão ficando mais velhos, eles vão saindo do Trapiche, eles vão vivendo as suas vidas. Então é bem interessante essa comparação. E a outra é com Robin Hood, que é aquela história de roubar dos ricos para dar aos pobres. É exatamente isso que eles fazem. O objeto dos furtos é para eles poderem dividir entre eles e conseguir de uma certa maneira sobreviver. E outra coisa que a gente vai ter aqui é aquela relação do amor romântico, dramático, sofrido, que é a relação do Pedro Bala com a Dora, que é aquele romance que me lembrou até um pouco Romeu e Julieta, sabe? Que é aquele drama todo, até eu não esperava. Quando eu li da primeira vez, ler isso, porque vou abrir um parênteses aqui, isso para mim é uma releitura, eu já tive contato com essa obra antes. Então, me chamou a atenção mesmo, no meio de toda essa história frenética dos meninos, ter um amor tão romântico dentro dessa história. Aqui eu vou também trazer alguns temas que são bem importantes, que são retratados dentro dessa obra. Aqui a gente vai ter as crianças marginalizadas, as crianças de rua, que são crianças que vão furtar, que vão roubar para poder sobreviver. E aqui é muito interessante porque tem uma diferenciação entre essas crianças que são de Trapiche e as outras crianças, porque afinal acredita-se que essas crianças elas já são adultas, elas já têm consciência. E é muito engraçado porque isso a gente vê hoje, leia as notícias de quando são adolescentes pobres, negros, favelados, e leia a mesma notícia quando é um adolescente de classe média alta, branco, rico, que faz os crimes. A mídia trata totalmente diferente. Não precisa nem ser adolescente ou criança, não. Em todas as idades. Se for um pobre que é pego com droga, já é tratado como o traficante e tal. Se é uma pessoa rica, já é tratado de uma forma totalmente diferente. Então, é muito interessante ver que isso já acontecia lá em 1937. Inclusive, a gente só vai ver eles como criança, porque o Jorge Amado também traz essa visão mais adulta deles, em um momento que eles vão brincar num carrossel. E aí você pensa, putz, eles realmente são crianças. Ou quando a Dora vai lá morar com um grupo, e aí eles veem ela como uma mãe. E aí você vê realmente eles têm a carência de uma pessoa, que dê algum alento. Nós vamos ter a homossexualidade dentro dessa obra. Porque nessa carência de afetos que os meninos têm, eles vão procurar afeto, eles vão procurar entre eles mesmos. E só tem meninos nesse grupo até a chegada da Dora. Então eles acham da maneira que dá. Então, inclusive, o termo pederastia é muito utilizado. Pederastia é a relação entre um homem mais velho e um homem jovem, e um garoto. E isso é bastante retratado. Até achei que fosse pedofilia, mas aí eu vi que não
tem uma certa diferença mesmo entre pederastia e pedofilia. Pederastia está mais relacionado à homossexualidade mesmo. Outra coisa interessante na obra é que essa obra relata abuso sexual. Inclusive eles têm uma expressão chamada derrubar negrinhas no areal, que é derrubar mesmo as negrinhas para estuprar, porque são meninas mais pobres e que aquele é o caminho que elas têm que fazer para poder chegar naquela zona mais marginalizada da cidade. Inclusive tem uma cena de estupro bem descrita no livro, que é cometida pelo Pedro Bala, que a menina não quer e ele faz. E inclusive as meninas são muito sexualizadas, assim, é muito descrito os peitos da menina, as coxas, sabe, sempre com esse olhar mais com um pedaço de carne mesmo. Adora quando chega no grupo, quase sofre um estupro coletivo. Me deu até uma agonia ler essa cena, porque se não fossem os meninos que trouxeram ela protegê-la e depois o Pedro Bala mudar de ideia, ela teria sofrido muito nas mãos deles. Outra coisa que a gente vai ter aqui, e não é novidade pra ninguém, é a omissão da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tá nem aí pra esses meninos. Mas além de não estar nem aí, ela não quer que ajude os meninos também. Porque o padre José Pedro, como eu já comentei que ele tem um cargo bem baixinho na igreja, ele deve ser o cargo mais baixo que existe entre os padres, ele é chamado a atenção várias vezes pelos clérigos de cargos mais altos, porque ele ajuda os meninos. E as beatas que vão lá odeiam isso, as carolas que vão lá ensinar a igreja, elas odeiam isso. Inclusive ele vai ser chamado a atenção porque uma das colaboradoras da igreja, uma das senhoras, não gostou de ver ele andando com os meninos de rua. Inclusive, a igreja tá nem aí, tanto que a única preocupação deles é com o dinheiro, é com a visão deles, é que as mulheres que ajudam a igreja vão lá ficar paparicando. Inclusive, um dos padres fala isso literalmente no livro. Esse padre José Pedro vai fazer a gente perder nossos privilégios. E a gente fica como? Assim mesmo. Então, bem complicado. Vale ressaltar que isso é uma obra de ficção, mas a Igreja Católica ela tem alguns problemas, sim, de verdade, nós conhecemos, mas vale lembrar que ela também tem uns projetos bem interessantes. Outra coisa que a gente vai ver aqui, também relacionada à religião, é a perseguição às religiões de matriz africana. Nós vamos ter aqui a Dona Aninha, que é a mãe de santo, que sempre ajuda os meninos, e a polícia vai lá prender os santos dela. Inclusive tem uma passagem aqui bem triste do livro, que ela fala sobre os pobres, e é uma coisa muito atual, porque recentemente, bota aí no Google, quantos terreiros foram destruídos? Inclusive no Rio de Janeiro está tendo uma onda de ataque a essas religiões. Então é um tema muito atual. Eu vou ler aqui o trecho da Dona Aninha. Não deixam os pobres viver. Não deixam nem o Deus dos pobres em paz. Pobre não pode dançar, não pode cantar para seu Deus, não pode pedir uma graça a seu Deus. Sua voz era amarga, uma voz de quem não parecia da mãe de santo Dona Aninha. Não se contentam de matar os pobres à fome. Agora tiram os santos dos pobres e alçavam os punhos. Então, é uma denúncia e é um tema muito, muito atual. Vale a pena dar uma lida sobre isso. Outra coisa interessante é que Jorge Amado já fala sobre reformatórios e que reformatórios não melhora menino algum. Desde sempre reformatório não funciona, porque o Brasil nunca teve uma política para realmente recuperar crianças infratoras. Então, achei bem interessante essa denúncia do Jorge Amado. E sim, isso está assim até hoje. E a parte que eu acho mais interessante desse livro, que eu deixei aqui pro final, é a varíola. A Dora, ela vai morar com os meninos porque ela perdeu o pai e a mãe para varíola. Os próprios capitães da areia perdem o companheiro por causa da varíola. Tem o Boa Vida, que ele adquire varíola e ele vai se afastar do grupo, uma atitude nobre, para não contaminar os meninos. Então, a varíola ela é muito presente. E eu achei muito interessante porque eles vão retratar a varíola, comentar inclusive sobre como que são os caixões, porque morreu tanta gente que eles sabiam pelos caixões de quem que tinha morrido, se era uma menina, se era uma criança, se era um adulto. É bem triste.
E eu trouxe a varíola aqui porque ela é uma doença infecto-contagiosa e ela foi erradicada no mundo em 1980 através da vacinação. E eu acho importante trazer isso à tona porque está crescendo muito o movimento anti-vacinas. Inclusive, doenças que não se tinha surto estão voltando a ter, como por exemplo o quê? O sarampo. O Brasil não tinha muito tempo casos relacionados de sarampo e agora nós temos um surto lá no norte. E tudo isso é pela falta de vacinação. Foi a vacinação que erradicou a varíola, uma doença que matou milhares de pessoas. Apesar de Capitães da Areia ser uma obra de ficção e o surto de varíola ser uma ficção que se passa lá em 1930, a Bahia ela realmente teve o primeiro surto de varíola. Foi em Itapirica em 1563. Então, é uma doença que assolou a humanidade por muito tempo até descobrirem a vacina e até ela ser finalmente erradicada. Então, é muito importante a vacinação. E eu acho muito importante você buscar aí as notícias que estão vindo à tona sobre a volta de doenças que a vacina tinha erradicado. Então, fica aí uma sugestão de leitura, é um tema mega atual. E uma coisa que me chamou a atenção de curiosidade nessa obra foi que ela é muito realista. Você vê aquela descrição do Jorge Amado e você se sente realmente ali de tão realista que é a coisa. E aí eu descobri que o Jorge Amado, ele realmente dormiu com garotos de rua, ele realmente foi conhecer a rotina, o dia a dia, para poder fazer esse livro. Por isso que esse livro saiu, essa obra-prima que ele é um clássico da literatura nacional e sem dúvida ele merece esse título. Bom, então fica aí a recomendação de Capitães da Areia. Se você vai fazer vestibular, esse livro é muito interessante de ler, é uma leitura bem rápida. Se você não vai fazer o vestibular, eu também recomendo a leitura desse livro. Lembrando que esse canal tem um link associado à Amazon, então se você quiser comprar esse livro, vai ter link aqui na descrição. Você não paga nada mais por isso, mas ajuda o canal a ter uma pequena comissão e a manter ele aqui no YouTube. Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje. Se esse vídeo fez alguma diferença para você, compartilha ele nas suas redes sociais. Segue o canal no Instagram, no Twitter, no Facebook e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!